Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde nosso socorro, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolher no nosso coração para viver. Texto da nossa Lex Divina, Mateus 8, de 23 a 27. Depois disso, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Jesus, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes Jesus: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanta beleza no Evangelho, e vale a pena a gente, em primeiro lugar, compreender. Jesus está exausto. Jesus não para. A todo instante, a toda hora, quando há necessidade de alguém ser atendido, de alguém ter as suas necessidades satisfeitas, Jesus está ali para servir. Mas Jesus é também humano. Jesus é divino, tem a condição divina, mas tem a condição humana também. E por isso mesmo, aquele trabalho de Jesus é um trabalho exaustivo. Por isso que quando eles vão fazer aquela travessia do barco, lá no mar da Galileia, ele está exausto, está cansado e vai dormir. Enquanto eles navegam, Jesus está dormindo. Quando há aquele vendaval, aquelas ondas impetuosas que começam a encher o barco, que os discípulos se dirigem a ele, e Jesus, em primeiro lugar, Jesus os repreende pela falta de fé. Em segundo lugar, Jesus repreende o vento e as ondas. E há uma grande calmaria. E eles ficam admirados. Eles chamam a Jesus, eles vão a Jesus, mas não tinham ideia nem do que Jesus poderia fazer. Quando Jesus, que tem autoridade da criação, sim, porque a criação é obra divina, foi a palavra de Deus que criou tudo, aquela mesma palavra criadora, é essa palavra agora que repreende o mar e o vento. Por isso que eles ficam admirados. Quem é esse homem que tem autoridade sobre a natureza? Quem é ele que tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, de mandar e haver uma calmaria? Porque eles sabem que só Deus tem esse poder. Por isso eles ficam com medo, temerosos. E a gente não é para menos. Eles estão diante de Deus, ainda que não tenham a dimensão exata da divindade de Jesus, mas aquilo os atemoriza por quê? Eles estão diante de quem tem poder sobre a natureza. E só Deus tem poder sobre a natureza, mesmo que isso ainda não esteja tão claro para eles. E deve ter passado também na mente deles aquilo de que todo aquele que vê a Deus morre. Ninguém podia ver a Deus porque era uma distância tão grande entre a santidade de Deus e o homem pecador, que aquele que visse a Deus morria. Era isso o entendimento deles. E eles estão diante de alguém que é homem
mas que também tem poder sobre a natureza. Alguém que adivinhe, embora ainda não tivesse a clareza disso. Mas vão a Jesus. E Jesus repreende o mal, repreende o vento e repreende o mar. E tudo volta ao normal. Que belo ensinamento o Senhor nos dá hoje. Mas começa esse ensinamento de que aquelas pessoas que estão com Jesus, que procuram Jesus, que estão na igreja, que estão em comunidade, em movimentos, em grupos de oração, também essas pessoas estão sujeitas, sim, às tempestades da vida. Nós que seguimos Jesus, que procuramos seguir Jesus mais de perto, não estamos livres dessas tempestades. Não estamos livres de problemas, de dificuldades. Não estamos livres de tribulações. Não estamos livres de enfermidades. Sim, também isso ocorre a todo aquele que está próximo de Jesus. Aquele que vai diariamente à missa, aquele que participa de grupo de oração, de ministérios, de serviço, de comunidades, de movimento, nós também estamos sujeitos a isso. E não podemos esquecer o que São Paulo diz. Se nós fôssemos buscar Jesus apenas pelas vantagens desse mundo, nós seríamos de todas as pessoas os mais dignos de pena. Porque não é por isso que nós buscamos Jesus. Mas os discípulos irem a Jesus e pedir socorro nos ensina também. Todas as vezes que nos afligir tribulação, perturbação, dificuldade, enfermidade, qualquer que seja o problema, vamos a Jesus. Mas vamos a Jesus com fé. Vamos a Jesus crendo que Ele tem poder sobre tudo. E Ele já venceu o mal. Então nenhum mal será maior do que o poder e a misericórdia de Jesus em nossas vidas. Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai deixar que uma oração necessitada nossa seja atendida. Ele atende. Ele pode não atender os nossos desejos, porque nem sempre são lícitos. Os nossos desejos nem sempre são as nossas reais necessidades, nem sempre é o melhor para nós. Mas aquilo que de fato contribuir para a nossa amizade com Deus, para a nossa intimidade com Deus, para as nossas renúncias de pecado, nossas renúncias da caminhada, Ele vai nos atender. Jamais Ele permitirá um sofrimento maior do que as nossas forças. Jamais Ele permitirá que qualquer coisa venha nos afligir para nos derrubar. Ele está conosco. Quando estivermos passando por qualquer tribulação, qualquer situação difícil, de enfermidade, situação difícil até materialmente, de desentendimentos, busquemos a Jesus com fé. E esse busquemos a Jesus com fé quer dizer, busquemos a Jesus numa submissão ao seu senhorio, num desejo ardente de seguir os seus passos. E Ele nos levantará, Ele nos fortalecerá para que a gente, junto com Ele, possamos vencer toda e qualquer tempestade. Que compromisso nós fazemos agora? Faça o compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.